A paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais um Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Gostaria também de te encontrar lá no nosso canal, César/Palavra de Vida. Você vai ver o link acima aí, né, desse vídeo. E eu gostaria que você compartilhasse essa palavra com uma pessoa que você ama. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com ela. Se inscreva lá no canal, compartilhe a palavra de Deus. Querido, sem demoras aqui, vamos aqui o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Um alimento maravilhoso aqui, Colossenses capítulo 3, né? Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nessa manhã de sábado. Fique atento, preste bem atenção no que Deus tem para a sua vida hoje. Olha o que diz o texto aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não mais das coisas aqui na terra. Querido, é uma grande realidade. Na verdade, o homem é muito diferente, o homem espiritual do homem carnal, né? É um fato assim muito gritante. Você vê nitidamente o homem que é carnal e o homem espiritual. Querido, nós vivemos tempos onde a falta de amor, né? A falta, assim, as pessoas estão desesperançadas, assim, a calamidade está bem assolando a terra, não é verdade? Nós vemos, assim, umas barbaridades acontecendo, assim, a cada dia chega algo novo no nosso WhatsApp aí, você vê muitas coisas, né? Mas o que é isso, né? Porque o homem ainda é terreno, né? O homem, ele ainda, ele quer que a sua vida, né, ainda, o homem que não é espiritual, as suas coisas estão firmadas nas coisas que são daqui da terra, né? E a própria palavra de Deus já está nos instruindo para a gente levar os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir com as coisas que há em Cristo, né? Porque quando realmente somos de Deus, né, muitas pessoas dizem: você acredita em Deus? Eu acredito, mas não vive. Na verdade, ela, assim, o pensamento dela, na verdade, não é de uma pessoa que vive, né? Ela conhece, já ouviu falar em Cristo, já ouviu algumas leituras bíblicas sobre a palavra de Deus, mas ela não é cristã. Sinto lhe informar, mas não é, né? Porque não vive o evangelho, não vive o que a palavra de Deus faz, não é uma pessoa realmente que anda nos preceitos da palavra de Deus. Porque se andasse nos preceitos da palavra de Deus, ela seria uma pessoa totalmente diferente. É fato. César, mas eu conheço crente aí, conheço cristãos aí, que só pela misericórdia. É verdade, né? Nós estamos num processo. Você tem que entender uma coisa, né? Quando você está na casa de Deus, você aceita Jesus, você está andando nos caminhos de Deus, você começa um processo, uma caminhada com Cristo, né? E essa caminhada para a vida inteira, né? Imagine um filtro de água, né? Você deve conhecer, né, um filtro de barro, aqueles antigos, né? Os filtros de barro antigos, né? A gente pegava a água da torneira, colocava lá no filtro, né? E ficava vários dias para aquele filtro, né, purificar a água, né? Aquela água suja, aquela água cheia de cloro, aquela água, né, que vinha da torneira, do cano da torneira lá, ela passa naquele filtro fininho, aquele filtro branquinho, né? E aí você olhava ali embaixo, caía uma gotinha por gotinha, não é verdade? Porque ela estava purificando, ele está entrando num tratamento, né? E é isso que somos nós. Aquela água suja, meus queridos, somos nós. Quando nós entramos na vontade de Deus, nós estamos passando pelo filtro chamado Jesus. E é uma caminhada, é um longo tempo para que Deus vai nos transformando. Mas isso que eu estou dizendo aqui é uma breve, é um pano de fundo
para aquilo que realmente Deus quer de nós. Ele quer algo mais profundo de nós. Então eu quero continuar aqui no texto para ver o que Deus quer de nós, meus queridos. Olha o que diz aqui, continuando aqui, falando sobre a velha natureza, né? Nós vamos entrar hoje, o tema dessa mensagem, a velha natureza e a nova natureza em Cristo. Versículo 5 diz assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe, meus queridos, o homem que é carnal, aquele que realmente se volta para as coisas deste mundo, a gente vê o que é um prato cheio que o inimigo faz. A imoralidade latente, a imoralidade sexual, né? Porque o que o homem carnal pensa? O homem carnal pensa primeiramente em ser milionário, né? Em ter dinheiro. Não que seja pecado ter dinheiro, ter uma vida boa, não, né? Mas eu vejo, né? Às vezes a gente olhando por uma outra ótica, a gente vê que o poder, o homem busca poder, né? O homem carnal, ele busca poder. Ele não busca o ser, ele busca ter, não é verdade? Ele quer, a ganância dele, ele é movida pela ganância. Ele não importa se o outro está na frente dele, né? A pessoa está perdendo a sua casa, perdendo tudo. Ele ainda arranca do pobre. Ele arranca daquela pessoa necessitada. Ele quer mais e mais e mais e mais para quê? Para ter poder. Sabe, meu querido? Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você comprasse 2 quilos de carne, veja bem, 2 quilos de carne, você conseguiria comer esses 2 quilos de carne de uma vez? Para pensar. Faz, César, o que tem isso a ver com a palavra? Tem tudo a ver, você vai entender. Você não consegue porque você tem um limite de alimentação. As pessoas, na média, comem 400 gramas, 300 gramas, não é verdade? Por refeição. Você não consegue comer os 2 quilos de carne de uma vez porque o seu próprio estômago não suporta isso, né? Isso em várias exceções, né? Quem tem problemas aí. Mas, na maioria, as pessoas comem na média 400 gramas. Sabe, isso me remete ao seguinte: por que você, né, precisa fazer montanhas de dinheiro? Por que você precisa ter montanhas e montanhas de dinheiro e ser uma pessoa extremamente egoísta? E ser uma pessoa extremamente avarenta? Só para você ver que a sua conta bancária, está cheia? Será que é isso? Essa a finalidade da vida? Essa a finalidade que Deus criou o homem, meu querido? Não, eu acredito que não. Porque o Senhor, ele criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, alguém que tenha amor, que se doe, uma pessoa realmente que leve a esperança para as outras pessoas que estão caídas, né? Que viva realmente uma vida íntegra, né? Uma vida em plena comunhão com Deus, né? Primeiramente Deus, né? O homem espiritual, a primeira coisa que ele tem que ter na mente, que ele tem que ter como regra de fé, falou: isso agrada o meu Criador? Aquilo que ele faz, será que agrada a Deus? A primeira coisa que o homem espiritual pensa é isso. Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus? É a primeira regra de fé do homem espiritual. O homem carnal não. O homem carnal não. Fala assim: olha, eu vou dar um golpe, eu vou ter isso daqui que é dele. Ou seja, ele não tem ética, ele não tem nada. Não é a verdade? Por causa da ganância, meu querido. Então, aquele que é nascido de Deus, ele é uma nova criatura, como diz o texto está dizendo aqui, versículo 5, primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, assim, vou repetir de novo: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Paulo está dizendo aqui, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria.
por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Sabe, meus queridos, muitas pessoas estão pagando um preço muito alto por desobediência. Por desobediência. E as pessoas falam assim, pô, mas minha vida não dá certo. Você encontra várias e várias coisas assim, né? Você ouve em várias lives aí, né? A gente participa de algumas. E no cotidiano a gente vê as pessoas sofrendo. Mas por que estão sofrendo? Né? Porque ela não consegue se apartar das coisas do mundo. Ela não consegue se apartar das coisas terrenas. Né? Porque ela vive mentindo para as pessoas, ela vive pecando, ela vive na imoralidade sexual, ela vive no adultério e ainda quer que Deus abençoe. Como? Se Deus é santo, se o Senhor Jesus é santo, se o Senhor é o eterno, ele é... A própria palavra dele fala assim, ser de santos porque eu sou santo, ou seja, não tem como profano misturar com o santo. Entende? Sabe, meu querido? Mas César, você é santo? Eu não sou santo. Estou buscando a Deus, buscando entendimento das vezes através da própria palavra do Senhor, né? Como eu disse no começo, nós estamos passando no filtro do Senhor, né? Ou seja, se nós estivermos em Cristo, Cristo ele vai nos purificando, meu querido. Entenda, nós nascemos numa natureza pecaminosa, o pecado de Adão, sabe? Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Então nós somos numa natureza pecaminosa e nós temos que matar esse velho homem a cada dia. É fácil? Não é fácil. Mas a gente ter a consciência, conforme a luz da palavra de Deus, é aí que nós somos mais sábios do que antes. Ou seja, nós estamos conscientes do nosso erro. Nós somos conscientes que nós precisamos melhorar. E é isso que Cristo quer. Cristo ele coloca o amor dele em nós. Para quê? Para que nós sejamos conscientes dos nossos atos. Entendeu, meu querido? Então, entenda que muita gente, nós sofremos muitas vezes, aqui ó, o texto é claro, né? Que por causa dessas coisas vem a ira de Deus, né? Ou seja, o pecado é um abismo, e um abismo puxa o outro. Então o Senhor está querendo dizer para nós o que? Ele falou, olha, vocês nasceram realmente vocês nasceram de uma geração pecaminosa, né? Por causa de Adão. Mas eu estou aqui, eu sou Cristo, eu quero que você tenha uma vida diferente. Eu quero que você tenha uma nova atitude diante dos seus atos. E é por isso que o amor do Senhor, por isso que ele desceu do céu e morreu lá na cruz para levarmos nós o nosso pecado, porque ele sabia que nós somos de natureza pecaminosa. Então, meu querido, o que Cristo deseja de nós é que a gente mude a trajetória, ele mude, que nós mudamos a nossa maneira de ser, de agir com as outras pessoas e com nós mesmos, né? A cada dia, meu querido, nós temos que matar o velho homem e nascer com Cristo. Perdoar não é fácil, não é fácil. Eu falo, não é fácil. Eu falo por mim, né? Que tem algumas situações, né, de família que realmente não é fácil. É muito complicado, você matar esse velho homem, né? Mas nós temos que perdoar, nós temos que pedir misericórdia para Deus e que o Espírito Santo de Deus traga esse refrigério para a nossa alma. Versículo 6, né? Versículo 9 diz assim, ó, capítulo 3. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, né? Olha, aquilo que nós estávamos dizendo, né? Ou seja, se nós somos nascidos em Cristo, nova criatura somos. Ou seja, é um processo, estamos num processo de evolução. Entenda isso, meu querido. Quando nós estamos andando com Cristo, nós estamos a cada dia mais dando um passo para ser uma pessoa, um ser melhor, que agrade ao Pai, não que agrade a nossa vontade. Sabe, entende isso.
é uma palavra muito forte. Quando nós matamos o velho homem, as nossas iras, quando nós matamos aquilo que realmente agrada a nossa carne, nós estamos agradando ao Eterno. Sabe? Não é pecado você viajar, não é pecado você ir na piscina, não é pecado você comer um churrasco, não é isso que eu estou dizendo. Mas a natureza, sabe? Aquela natureza de ira, aquela natureza de contenda, aquela natureza de ego, né? Quantas pessoas se ofendem pelo ego? Às vezes a pessoa não teve nem a intenção de falar de uma maneira, às vezes só por uma colocação que a outra pessoa falou, e a outra pessoa já se ofende. E nós já vamos falar isso daqui a pouquinho. Porque é algo muito sério isso e tem causado muitos problemas nos dias de hoje. Né? As pessoas se degladiando, né? Porque são de naturezas diferentes, né? Nasceram, tem um conceito, tem um modo de viver. Mas mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Aqui, ó, versículo 13 diz assim, ó: suportem-se uns aos outros e perdoam mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, né? Cada pessoa, como a gente estava dizendo agora há pouco, ele é um ser único, ele tem conceitos diferentes, ele tem ótica da vida totalmente diferente. Por mais que somos parecidos, meus queridos, nós somos totalmente diferentes. Você, como eu, nasceu em uma casa totalmente diferente. Tem pessoas que nasceram numa família só ele era filho único. Outras pessoas nasceram só a mãe criando. Outras pessoas nasceram com os irmãos, né? E assim, cresceram nesse ambiente porque os pais morreram. Então nós temos vários conceitos, né? Vários tipos de visões de mundo. Onde o que acontece? Quando as pessoas se unem, quando as pessoas se encontram, começam a ter os conflitos. Porque a natureza das pessoas são diferentes. O que elas aprenderam é diferente de uma das outras. Você quer um exemplo? Por exemplo, as pessoas têm casos, as pessoas, por exemplo, assim, o pai ganhava o seu salário no final do mês, e qual que era a felicidade, qual que era o conceito da família? Pegar todo aquele salário e gastar com tudo, e não deixar nenhuma reserva, né? Ou seja, o conceito daquela família, de uma determinada família, era o quê? Era o pai trazer o dinheiro, né? E ir fazer as compras, gastar tudo, e agora só esperar no próximo mês. Ou seja, o planejamento familiar não existia, mas era a maneira que aquela família entendia como administração de dinheiro. Aí a outra pessoa se casa com uma pessoa que é extremamente correta, econômica, sabe planejar as coisas, e o que vai acontecer, meu querido? Vai começar a ter conflito, porque na cabeça daquela pessoa, o dinheiro é para gastar. O dinheiro é para comprar, adquirir. Mas na cabeça da outra pessoa, o dinheiro não é somente para comprar, mas era também para fazer uma economia, para fazer uma poupança, para evitar, para ter recursos para uma outra necessidade. E aí começa o conflito. Olha para você ver como isso aqui é um pequeno exemplo, né, de como as pessoas têm visões diferentes e conceitos diferentes, né? Mas o que Cristo está querendo trazer aqui, está dizendo aqui sobre suportar, é exatamente isso. Ou seja, são na visão, muitas pessoas naquela época ali em Colossenses ali, cada pessoa é diferente de outra, e cada pessoa tem um conceito diferente de outro. Só que o único conceito que não pode ser diferente de todos é o conceito que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador. Entende? E ali o Senhor vai ser o filtro, o Senhor vai trabalhando no coração de cada um. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós nesse dia, que nós nos moldemos conforme a vontade de Deus, mas nós também suportemos uns aos outros. Ou seja, que nós também
tiramos o nosso ego de lado, a gente tentar entender como a outra pessoa pensa. Sabe, meu querido, nós queremos muitas vezes só defender a nossa parte, não é verdade? Nós queremos só defender o que nós pensamos, né? Nós temos aquela regra, né? Tipo assim, o meu conceito é o que é o correto. Muitas vezes não é. A ótica da outra pessoa pode ser correta também. Ela vai chegar no mesmo caminho. Só que você precisa ter um consenso, ou seja, fazer um equilíbrio, né? Nós precisamos equilibrar os nossos relacionamentos, né? Nós não podemos só ir a ferro e fogo, né? Pensando que a outra pessoa está errada, pensando que a outra pessoa muitas vezes fala alguma coisa para o nosso mal, não, né? Tenta entender a maneira que ela pensa, né? Tenta entender a forma como ela enxerga o mundo, né? Então, se a gente fizer esse equilíbrio, nós precisamos, a palavra correta é o equilíbrio. Nós vamos viver melhor. E quantas pessoas nos dias atuais hoje estão se degladiando aí porque não conseguem se entender? Porque não querem dar o braço a torcer, ou seja, achando que só a maneira dela de ver o mundo é a correta. E os outros acham que está errado. Não. Nós precisamos ter um equilíbrio. O dia que nós conseguimos ter o equilíbrio, nós vamos viver melhor, nós vamos praticar mais o amor de Cristo. E essa amargura, essa angústia, aquilo vai tudo embora, meu querido, porque a gente conseguiu entender como agir com as pessoas. A maioria dos conflitos da Terra aí hoje, meus queridos, é porque as pessoas não entendem, né? Não conseguem entender, não conseguem respeitar. Na verdade, também a palavra também é respeito. Não conseguem colocar limites, né? Até aqui eu vou, daqui para frente é decisão da outra pessoa, né? Muito queridos, esse negócio sobre tentar ajudar a outra pessoa é algo muito, muito, muito interessante, muito forte. Por quê? Você pode aconselhar uma pessoa, mas você não pode agir por ela. Não é verdade? Então, a gente tem que saber esse limite, a gente tem que saber esse ponto. Olha, até aqui eu consigo. Eu posso dar a minha visão, mas quem vai agir vai ser ela. Entendeu? Quem vai poder agir vai ser ela. Você não pode fazer para a outra pessoa. E muitas vezes Deus também está no plano com a outra pessoa, né? Ela precisa passar por aquele estágio ali para ela se tornar um ser, uma pessoa melhor, entende? E você talvez está querendo pegar com a mão, não. Você pode aconselhar, você pode direcionar, mas você não pode fazer por ela. Então, meu querido, vamos aprender, né, a suportar as pessoas, aconselhar, mas deixa que elas também sigam a sua própria vida. Deixe que ela siga o seu próprio caminho. Porque a verdade é uma só, meu querido. Quem sabe de todas as coisas é o Criador, né? Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem algo para a nossa vida totalmente diferente da vida do outro, né? Aquilo que eu estava falando sobre conceitos. Muitas vezes nós temos conceitos pré-definidos, achando que esse é a receita do bolo. Mas Deus tem outras coisas, tem outras formas. Deus, ele trabalha de uma maneira multiforme. E na vida de cada um, ele dá aquilo realmente que ele sonhou para a vida daquela pessoa. Então, meu querido, o que nós precisamos? É suportar, nós precisamos entender o conceito de vida do outro. Porém, fazendo um equilíbrio com os nossos conceitos. Não só se submetemos, não é isso. Mas nós achando um equilíbrio, para que não vire um duelo, né? Para que não fique só em conflito. Então, meu querido, aprenda isso. Versículo 14 assim diz assim, ó: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Esteja o amor, que é o árbitro do coração de vocês, né? Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha que coisa maravilhosa aqui que diz aqui o texto no versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Sabe? O que ele está dizendo é o seguinte: o que o árbitro faz, né?
O árbitro é aquele que ele coloca uma regra, não é verdade? Você vê aí o árbitro de futebol, o que o árbitro está ali? O árbitro está ali para ser o mediador, né? Para falar o que é correto, o que não é correto, né? Para punir, né? Os jogadores que entram de uma maneira errada nos outros, né? Então ele está ali para colocar uma régua. O árbitro é a regra, né? E ele está dizendo assim que a paz seja a regra de todas as coisas, né? Então, meu querido, se você numa determinada situação você se achar em ponto de conflito, consulte seu coração, mas lembre-se que a paz seja o árbitro, sabe? Você não vai ganhar todas as vezes, né? Mas que a paz seja a regra. Feche a sua boca, deixe o tempo passar, deixe as coisas passar, sabe? Busque a paz, não busque o conflito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Que a paz de Cristo seja, ou seja, né? Estamos falando de uma nova criatura, né? Então, feche a sua boca, deixe o tempo passar, dê a resposta certa na hora certa, entendeu? A gente tem esse mau hábito, meu querido, a gente tem esse mau hábito de responder na lata, não é verdade? Não é assim que acontece? Nós respondemos muito assim diretamente, nem pensamos. A palavra de Deus nos fala o seguinte: olha, sejai tardio no falar, né? E ser bom ouvidor, mas seja tardio no falar, ou seja, por quê? Rumine aquilo, né? Isso é um exercício, meu querido. Isso é um exercício. Eu falo por mim. Estou tentando, né, seriamente me controlar algumas coisas, né? Mas o Senhor Jesus está nos trazendo o seguinte: seja tardio no falar, né? Aquilo que passar para você fica, né? Rumine, né? Busque a paz, consulte seu coração. A regra, o árbitro, ele está dizendo aqui, o árbitro no seu coração tem que ser a paz. Eu tenho que falar algo para não trazer mais guerras. Eu tenho que falar algo para trazer paz. Paz. É isso que nós precisamos buscar constantemente. A paz, né? Você fala, César, mas eu estou sendo... A pessoa está querendo me fazer de bobo. Não, ninguém vai fazer você de bobo. Não estou dizendo para você ser bobo, não. Você pode concordar ou não, mas você pode também fazer guerra ou não, não é verdade? Você pode. A paz tem que ser aquilo que você não quer fazer, você não faz. Fala, olha, eu não concordo com isso. Você tem que responder dessa forma: eu não concordo com isso e nesse momento não vou fazer isso. Se a pessoa quer guerrear você sai e deixa a pessoa falando sozinha. Mas a paz tem que ser algo que traz, sabe? Você tem que sair da zona de conflito. Você tem que sair da zona daquela onde que as pessoas, né, querem instigar um conflito. Isso não vai levar em lugar nenhum, vai causar mais distância, não é verdade? Então, vai ter muita gente que vai virar talvez o rosto para você, mas você fez conforme a sua consciência está fazendo, dizendo. Então, tenha paz com todos, né? Cada um, Deus vai trabalhar no coração e cada um vai amadurecer na hora certa, tá bom? Estamos terminando aqui, ó. Versículo 16 diz assim: que a palavra de Cristo haja ricamente em vocês. Instruam e aconselham mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais e com gratidão no coração. Sabe, meu querido, poucas pessoas são gratas a Deus, não é verdade? São gratas a Deus verdadeiramente por tudo que já tem feito, né? Pela saúde, pelo teto que tem, né? Mas, sabe, porque o olho desse mundo está voltado na ganância, né? E note uma coisa, falando sobre a ganância, sobre o querer e tal, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Aqueles que muito querem, aqueles que muito busquem as coisas terrenas, a ganância, o dinheiro, são sempre as pessoas que têm mais problemas. Já parou para pensar nisso? Elas buscam algo
não é a paz. Elas buscam o tirar, o ganhar, sabe? E elas não esperam o tempo de Deus, né? A palavra de Deus diz assim, ó: as bênçãos do Senhor seguirão e não causarão dores. Ou seja, a própria palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor virão até a nossa vida, sabe? Mas César, a gente tem que cruzar os braços. Não estou dizendo isso, não é para cruzar os braços, não. Você tem que trabalhar, vai ser honesto, trabalhar com... Quem vai encher os seus celeiros, meus queridos, vai ser o Senhor. Mas Deus vai abençoar com o seu trabalho, Deus vai abrir oportunidades, Deus vai, sabe, mas de uma maneira harmônica, né? Numa orquestra, né? Não é verdade? Vamos fazer um comparativo aqui. Numa orquestra, você vê uma sinfonia, e se ali no meio daquela sinfonia tiver algum instrumento desafinado, você já percebe, não é verdade? Agora, quando ela tem uma harmonia, todos os instrumentos se conversam, não é mesmo? E fica uma música, algo erudito, assim, muito gostoso de se ouvir, porque elas estão em harmonia, sabe? Então, sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? É o seguinte: quando as coisas estiverem em harmonia, o seu coração estiver em paz, você estiver fazendo a vontade de Deus, você estiver sendo honesto com as pessoas, trabalhando honestamente, você fazendo as coisas corretas, não mentindo, você não ludibriando ninguém, você se apartando das coisas do mal, o que vai acontecer? Vai ter uma harmonia na sua vida, e as coisas vão vir, e as bênçãos do Senhor vão vir automaticamente sobre a sua vida. O que hoje as pessoas não conseguem entender é que elas querem as bênçãos, elas querem tomar a bênção à força, e não se toma a bênção à força. A bênção vem de Deus, e Deus está dizendo para nós o seguinte: a hora que a harmonia das coisas na sua vida estiverem, e a sua vida estiver em harmonia com Deus, e harmonia com a sua vontade, se apartando com as coisas do mundo, se apartando da imoralidade, se apartando da mentira, se apartando da calúnia, se apartando da parte maquiavélica, né, de fazer mal para as outras pessoas. Quando as coisas da sua vida estiverem em harmonia, as bênçãos do Senhor vai chegar, e vai chegar em abundância, meu querido. Pode ter certeza, as coisas têm que estar em harmonia com a vontade de Deus. A harmonia é a palavra para a sua vida nesse dia, né? Esteja em harmonia com Deus, esteja em harmonia com a sua vontade, esteja em harmonia com aquilo que Deus quer para você. Porque Deus, ele quer o melhor, que você coma o melhor dessa terra. Agora, se dentro dessa harmonia tiver alguma nota fora, ou seja, alguma coisa que não está agradando a Deus, o tempo da bênção chegar na sua vida vai demorar um pouco, até que Deus ajuste, né? Até que Deus ajuste essa, vamos dizer assim, essa corda que está errada na sua vida. Meu querido, fique com essa palavra maravilhosa, né? Fique com essa palavra maravilhosa. E que tudo que nós fizermos esteja dentro da vontade, dentro da palavra de Deus, né? Que nós fazemos no nome do Senhor Jesus, que nós damos graças à vontade dele em todas as coisas. Meu querido, nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Fique com essa palavra maravilhosa, compartilhe ela. Tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir. Que Deus conserte aquilo que está errado em você. Que Deus consiga afinar, harmonizar, que os seus desejos sejam segundo a vontade de Deus. Entre em harmonia com o Eterno, e você comerá o melhor dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo sábado em Cristo Jesus.